E agora, né, como eu tinha dito, vamos falar sobre natureza feminina, antecipar alguns conteúdos alusivos ao Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 de março. Um deles é a divulgação do livro, né, Natureza Íntima, da autora Maria Barreto, com quem nós vamos conversar a partir de agora. Eu recebo a escritora Maria Barreto. Muito obrigada pela participação aqui no Sagres em Tom Maior. Seja bem-vinda. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer te receber também, Maria. Boa tarde também para Jéssica Dias. Boa tarde, Jéssica. Oi, Jordana. Ótima tarde a você, a Maria, nossa convidada de hoje. Um abraço especial também a todos que nos acompanham aqui no Tom Maior. Maria, para a gente começar esse bate-papo, queria que você explicasse para a gente, para mim e para a Jéssica, para quem está nos acompanhando aqui no Sagres em Tom Maior, do que se trata essa obra literária que você escreveu. Bom, vamos lá. Eu tenho um trabalho com mulheres desde 2009, né? Comecei a estudar muito o nosso corpo, como o nosso corpo funciona, útero, ovários, seios, todo esse aparato reprodutor, né, que a gente traz. E tive 3 gravidezes, né, 3 gestações, 3 partos, e na minha terceira filha, que nasceu em 2018, eu comecei a escrever sobre o meu processo de me tornando mulher e sobre o processo das mulheres que eu acompanhava e todas as questões que eu estava vivendo, porque a maternidade também, ela aguça na gente, né, olhar para a nossa história e como a gente está vivendo as coisas, até pensando o que a gente quer passar para os nossos filhos. E aí essa obra, esse texto se tornou uma obra, né? Então eu fui escrevendo sobre essa jornada em se tornar mulher, onde eu falo do corpo, da nossa relação com o nosso corpo, né? Com o nosso sangue também, com a nossa sexualidade, da nossa relação com os nossos parceiros, parceiras, com quem que a gente se relaciona, com as nossas mães, irmãs. Falo também sobre gravidez e parto, e sobre o puerpério, que é essa fase do pós-parto, né? Esse mergulho, assim, que as mulheres percebem que tudo muda depois que o filho sai, né? Depois que o filho nasce, que eu falo que a gente morre para renascer. Então, foi bem nesse meu puerpério, nesse momento de morte e renascimento, depois da minha terceira filha, que eu escrevi esse texto. E trago também alguns conhecimentos e sabedoria sobre as plantas, sobre as ervas. Então, esse livro passeia por esses lugares e eu parto de falar sobre o feminino, né, de tentar compreender ele de um lugar onde a gente se conecta muito com a terra, que é esse grande feminino, né, que gesta e dá a vida. Se a gente for ver, a gente coloca a semente lá e ela tendo as condições, ela... Muitas vezes nem com todas as condições, mas ela germina, né, e aquilo vai crescendo, e depois a gente colhe os frutos e faz a poda. Em relação à lua também, os ciclos da lua, eles ajudam muito, quando a gente conecta com essa energia, ajuda muito a gente a entender o nosso corpo, né? Então, a mulher, ela varia nesse contínuo perfeito entre nova, crescente, cheia e minguante. Esse lugar de expansão e recolhimento que a gente vê na natureza, a gente tem no nosso corpo. E a gente foi esquecendo disso, e por isso também a gente foi adoecendo, né? A gente foi adoecendo, a gente foi estressando, a gente foi perdendo a navegação nessas ondas de expansão e recolhimento que é da nossa natureza, né? A gente às vezes é convidado e quase obrigado a viver só na expansão, né? Na produção constante. Então esse livro também é um convite para a gente adentrar no silêncio, na quietude, no mergulho, na intuição. Maria, você falou um pouco aí das suas experiências, né? Da sua inspiração para escrever esse livro. E no seu livro também fala bastante sobre mergulhar, né? A mulher olhar para si mesma, mergulhar para conhecer mais profundamente a si mesma. Durante esse processo para escrever o livro, você também meio que teve que mergulhar novamente para o seu interior e também assim, a leitor que vai ler esse livro, quais lições que a mulher pode aprender? Tá. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo, Jéssica. Quando eu vi esse texto pronto, ele era de tanta intimidade com a minha trajetória que eu titubeei se eu publicaria ele ou não, né? Então, foi exatamente isso que você falou, assim. Para eu falar disso, eu falo a partir de uma experiência pessoal, né? E de um mergulho muito, muito profundo mesmo, comigo, no meu casamento, na minha relação com a minha mãe, no meu trabalho. Então, sim a resposta à sua pergunta, né? É um mergulho. E esse livro, ele é um convite, né, para as leitoras e leitores também. Tem muitos homens lendo e me escrevendo, dando feedbacks de como está sendo interessante para eles conhecerem mais dessa natureza feminina que às vezes é tão distante, né?
E é um mergulho. Esse livro ele é uma provocação para a gente olhar para a gente, aquilo que não está cabendo, que está incomodando e tentar ver qual que é a raiz da história. E aí eu trago também ferramentas, né? Então eu tenho muito a meditação como uma prática, né? Como uma ferramenta que vai ajudando a gente, a própria respiração, né? Então o próprio ato da gente inspirar e soltar o ar com consciência já é uma ferramenta de transformação, né? Se a gente pensar a respiração, eu coloco uma coisa nova dentro do meu sistema e eu exalo o que não serve mais. Então, ela já é um processo de limpeza automático. E a gente tem muito pouca consciência disso. Então, dentro das ferramentas que eu trago, a meditação é uma delas, a autoobservação é uma delas também, da gente observar as nossas emoções, né? Porque muitas vezes a gente sente uma coisa e a gente quer seguir, mas está lá incomodando, mas a gente não para nem para sentir, né? Nem para olhar. Então a gente começa a criar dor aqui, dor no quadril, a gente vai criando várias dores, né? Aqui no maxilar, são os lugares onde a gente vai acumulando. Então esse livro convida assim ao mergulho, ele faz uma provocação, a gente olhar como o meu ser mulher, como eu estou vivendo o meu ser mulher, como eu estou integrando essas forças, energias feminina e masculina em mim, né? E ele também traz ferramentas e possibilidades de caminhar, né? Nós estamos conversando com a escritora Maria Barreto. Maria, quando a gente fala sobre esse processo, não é um processo fácil, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então, é possível que ele seja menos doloroso? Quando você diz processo, esse processo da gente se dar conta dessa força da mulher? Isso. É possível. Sabe uma coisa que me ajuda muito? Estar junto com outras mulheres. A gente poder estar juntas de verdade, sabe? Sem competir, porque tem muita competição ainda entre nós, né? Depois, se você quiser, até eu falo um pouco da minha visão sobre essa competição. Mas a gente estar junto, a gente poder trocar e falar de temas que ainda são tão tabus, né? Que ainda são tão pouco falados, isso ajuda muito a gente crescer, né? Ajuda muito a gente se dar conta. Então, nossa, meu corpo está pegando aqui. A própria TPM é um tema que aproxima muito as mulheres, né? A gente começa a falar de TPM, começa a falar de maternidade, começa a falar de sexualidade, começa a falar de casamento. Quer dizer, todos esses são os temas que eu acabei costurando no livro. E quando a gente tem um lugar seguro de troca, e esse livro é um convite para esse lugar seguro de troca, isso ajuda muito, porque a gente vai se sentindo mais segura e respeitada para poder abrir e de verdade mergulhar, né? Para a gente não ficar na camada superficial do processo de cura, mas para a gente de verdade mexer na raiz para a coisa poder florescer mais. Mas, Maria, esse processo, então, de mergulhar, olhar para si mesma, se propor, né, a essa transformação, ele é muito desafiador também, porque as mulheres, nós não fomos ensinadas a olhar para as nossas emoções. E aí pode surgir dificuldades, né? O que a gente pode fazer, então, para superar essas dificuldades que podem surgir? Sim. Então, tem duas coisas que também me ajudam. A primeira é a gente não se julgar. Então, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo raiva. Né? Raiva é sempre um sentimento que nunca permitiram a gente ter, ou eu estou sentindo tristeza. Né? Quantas vezes você lembra aí na sua história que você sentia tristeza, você queria chorar, mas não te deixavam chorar? Né? A gente vê isso muito com a criança cai, ela machucou, tu diz, não, olha o passarinho, pega aqui o iPad. Né? A gente sempre está distraindo as crianças e a gente está se distraindo de olhar para as emoções. Né? Então, a gente não julgar de que essa emoção é ruim, de que ela é errada, já ajuda a gente a entrar em contato com ela. Uma outra coisa que ajuda é a gente poder ou escrever ou desenhar, sabe? Poder manifestar de alguma forma aquilo que está no corpo. Porque o meu trabalho ele vem muito desse lugar de que o corpo é o veículo. Então eu estou sentindo raiva, eu vejo que eu saio batendo, todo mundo brigando com todo mundo. Aí eu paro, olho e falo, nossa, como é que eu estou agora? Aí você sente que o corpo está quente, que a mandíbula dói. Né? Então você começa a perceber que a barriga dói, então você só percebe sem julgar e sem querer sair desse lugar, porque o antídoto é a gente entrar nele, né? A gente não quer entrar, já começa, a gente já sai, só que a gente não resolveu, a gente só deixou para depois, né? Então uma sugestão é entre em contato, nem sempre a gente está num lugar que é possível, né? Às vezes a gente está numa reunião de trabalho, ou aí não dá pra falar, não, peraí, deixa eu sentir minha raiva, daí não dá. Mas a gente procura voltar em algum momento que ela venha, que você esteja no momento mais possível de intimidade, que você possa parar, e, antes de dormir mesmo, fazer uma reflexão, como foi meu dia, o que eu senti? Deixa eu resgatar esse sentimento.
sentir ele e poder escrever ou desenhar e manifestar de alguma forma, sabe? A gente precisa colocar isso para fora. Porque quando a gente vai deixando esses sentimentos ficarem, é o que você falou, é muito desafiador a gente olhar para o que está atrapalhando, eles vão se formando, vão criando coraças nas nossas membranas, nas nossas células. E aí vai enrijecendo o corpo. Então, um corpo harmonioso, saudável no 100%, é um corpo que é fluido, que movimenta, que eu falo que é um corpo azeitado. Né? Só que a gente tem que ficar trabalhando essa engenhoca 24 horas por dia, porque a gente vai trazendo coisas. Né? E a gente vai vivendo, e quanto mais a gente vai trabalhando, mais automático, né? Automático entre aspas, que ele segue consciente, mas é esse processo. Então você recebe uma coisa de alguém, você reconhece como você fica, e você reconhece em você. E o problema, e aí eu vou falar uma coisa que é bem difícil, mas o problema nunca é o outro, o problema é sempre a gente. Eu falo para os meus filhos, mãe, o José tá me irritando. Não, você que está ficando irritada com ele. Né? Então, a hora que a gente vira o espelho para a gente, que é muito desafiador, porque aí a gente se torna autorresponsável pelo que a gente está vivendo, e aí a gente consegue dissolver esses nós, porque o outro não vai mudar. Né? A gente esperar que o outro mudar é receita para uma vida triste e desiludida, né? Agora, a gente se propor a mudar, talvez o outro depois mude, mas se a gente mudar, ele não afeta mais tanto a gente como afetava antes. Né? No livro eu falo bastante disso. E é muito mais fácil, né, a gente acusar o outro, sim, Jéssica? Pode falar, Jordana. Maria, outro ponto. Quando a gente ainda está falando desse processo, né, desse autoconhecimento, desse mergulho em si mesma, há algumas coisas, alguns pontos que nós, principalmente as mulheres, nós precisamos nos libertar? Tem bastante coisa, né? Assim, se a gente for ver a relação com o nosso corpo, quanto tabu que a gente tem em relação ao nosso corpo, né? De você poder se tocar, de você poder se acolher, né? De você, se a gente vai ainda para um tabu mais extremo, a relação com o nosso sangue, quer dizer, hoje em dia menstruar, né? Nessa cultura que a gente foi desenvolvendo, é algo ruim, sujo, né? Da forma com que eu vejo, como eu experimento, menstruar é a salvação. Na verdade, é o que limpa o nosso corpo. Então, todo mês a gente tem essa oportunidade de deixar aí coisas que não servem, né? Porque a nossa célula do endométrio, enfim, é bem específica essa explicação, mas descama e vai embora junto com esse sangue toda essa memória. Então, a gente renova o nosso sistema quando a gente sangra. E aí a gente vai impedindo que o nosso sistema se renove. E aí tem uma coisa muito interessante que todo esse caminho da gente negar a menstruação e essa relação com o corpo foi fazendo com que as mulheres fossem tendo cada vez mais dificuldade para engravidar. Né? Por que a gente, a maioria, né? Tô falando da maioria, mas existem casos e casos. Porque a gente não consegue esvaziar. Se a gente não esvazia, como é que a gente vai criar um novo? Isso é a grande chave dessa busca do feminino. Então a gente precisa aprender a esvaziar o corpo. A gente precisa aprender a esvaziar a emoção, deixar ela ir. A gente precisa aprender a deixar as coisas irem. Né? E eu acho que esse é um grande tabu, porque a gente foi sendo educado para acumular, né? E para viver sempre impecável, né? Não pode desmontar. Só que a nossa natureza precisa desse desmonte, né? A Terra precisa do inverno para ter o verão. A lua cheia precisa da lua nova, da lua escura para ter a lua cheia. É tudo um ciclo só. Só que a gente acaba fazendo esse recorte pela produção constante, pela expansão. A gente quer viver só no verão e na lua cheia. A gente não quer viver lá embaixo, no mundo subterrâneo. Só que é parte da gente. E não é uma parte feia, apesar da gente ter sido educado que ela é feia, mas é uma parte que, bem cuidada, aumenta a potência do corpo e da nossa criação no mundo. Né? Não só de filhos, mas de trabalho, de ideias, de projetos, de execuções e tudo mais. Maria, tem um trecho no seu livro que você fala que toda mulher é cíclica. Qual a importância da mulher ter essa consciência? Para mim, toda. Né? É exatamente isso que eu falei agora. A gente achar que a gente só é expansão, a gente está violentando um pedaço do nosso sistema. Então, a gente compreender que a nossa natureza é cíclica e orgânica, que horas a gente vai estar assim... Né? Só você começar a observar como que você funciona num mês. Né? Porque aí a gente vai para essa crença de que as mulheres são malucas, porque tem dias que você está de um jeito, tem outro dia que você está de outro. Isso não é maluquice, isso é natural.
isso faz parte. Então, a gente saber que tem momentos que a onda está para fora e a gente ir para fora, e reconhecer que tem momentos que a onda está para dentro e a gente poder ir para dentro, isso é saúde física, psíquica, mental e espiritual. Né? E é toda uma desprogramação do sistema que a gente vive. Né? Imagina a gente viver só no dia, não ter noite. Como é que ia ser? Maria, Né? A gente precisa da noite, a gente precisa desse ciclo completo. E quando a gente fala de ciclos, você citou também no início da entrevista, né, que a mulher ela se compara um pouco com as fases da lua. Queria que você explicasse melhor para a gente essa relação. Legal. Então, vamos lá. Quando a gente está... É uma relação arquetípica, tá? Né? Não é que a mulher precisa viver aquela fase naquela lua. Mas, geralmente, quando a gente está sangrando, né? Quando a gente está menstruada, a gente está conectada com esse arquétipo da lua nova. Que é esse lugar que... Você percebe a sua energia, né? Quando a gente sangra, a gente percebe que diminui os hormônios e tudo mais, mas a gente fica mais não querendo saber de ninguém, né? Geralmente. E aí, depois vai passando, os hormônios vão voltando, a gente vai indo para a lua crescente. O arquétipo da primavera também na Terra. Então, a gente vai voltando a fazer esse movimento para fora. Na nossa ovulação, a gente já está no verão, na lua cheia, que aí é o ápice da expansão. E aí começa a TPM, que é o grande desafio, que é bem quando a gente vai da luz para a sombra, que é a lua minguante, que é essa lua que é metade luz, metade sombra, que a gente começa esse movimento a ser convidada para se recolher, e que é muito desafiador se recolher, principalmente quando a gente está no pico da expansão. Né? E aí a lua minguante é a TPM, e a TPM é uma fase, né, essa fase antes da gente sangrar, que se a gente estiver conectada com essas forças, ela traz muito discernimento para a gente. Então a gente fica mais sensível em perceber as coisas. Não sei se vocês reconhecem isso, né, no dia a dia de vocês. E se a gente não silencia um pouco, é por isso que a gente enlouquece. Né? Eu brinco com aquele filme, um desenho animado que chama Divertidamente, não sei se vocês conhecem, que são várias vozinhas falando ao mesmo tempo, é a tristeza, a alegria, a raiva, todo mundo fica... Então imagina que a gente está nessa fase da TPM, da lua minguante, que a gente vai sendo convidada a ir para dentro, e tem um monte de voz falando com a gente. E se a gente não para e fala, tá bom, deixa eu escutar vocês, a gente enlouquece, não é fora do comum a gente enlouquecer, né? E aí depois a gente segue de novo mais um giro. Nova, quando vai sangrar, crescente na fase que a gente chama de pré-folicular, a ovulação na cheia e a TPM na minguante, que eu chamo de fase da sabedoria, que é exatamente essa fase que permite a gente olhar tudo, assim, e poder fazer a poda, né? Como no outono. Maria, voltando a falar sobre esse processo de autoconhecimento, de olhar para si mesma, no começo da entrevista você até mencionou sobre a importância de ter uma rede de apoio, e eu queria falar sobre pedir ajuda, porque as mulheres, nós mulheres, né, tem essa tripla jornada, né, super mulher, dá conta de tudo, né, tem o controle de tudo, e muitas mulheres acham que pedir ajuda pode ser um sinal de fraqueza. Perfeito. A gente teve que dar conta de tudo para sobreviver, né? Então, assim, acho que a gente vem de uma geração que está no meio da mudança, né? Das nossas mães, das nossas avós, que tiveram que dar conta, que está lá servindo, e a gente foi para o mundo com todas as armaduras possíveis desse espaço da mulher, da gente reconquistar esse espaço na sociedade, né? E aí a gente tem que dar conta, porque se a gente não der, a gente é fraca, né? Quantas vezes a gente não vê, mulherzinha, menininha, né? Existe ainda isso, infelizmente. Então, a gente tem medo de se vulnerabilizar, né? Porque vai parecer que aí a gente perdeu força e potência. Só que, na verdade, o que a nossa geração e a geração que vem depois da nossa está ensinando para a gente brilhantemente é que a vulnerabilidade é potência. Então, quer dizer, eu dar conta de tudo não me faz uma mulher potente. Mas eu saber navegar entre assumir responsabilidades, pedir ajuda e fazer junto, tem mais chances de me fazer uma mulher potente. Né? Então, eu acho que existe ainda muito julgamento em relação ao pedir ajuda, e eu acho que aí na nossa cultura a gente também entra num lugar muito perigoso, que é o lugar da vítima. Porque se a gente for ver, muitas vezes a vitimização funciona para ter ajuda.
né? Tem uma passagem de um livro que eu gosto muito, que a autora fala assim, que a mãe ligou para a filha, a mãe estava em Ohio, a filha em Dallas, sei lá, X, em 2 lugares longe, e a mãe ligou para a filha e falou, filha, pega as crianças, vem me visitar, vamos passar uns dias juntos, vai ser gostoso. E a filha, mãe, não dá, tô com muito trabalho, tem muita coisa acontecendo, não vou conseguir te visitar agora. Daí dá uma semana, a mãe liga e fala assim, filha, eu tô com câncer terminal, tá acontecendo isso, sei lá, tô indo para aí amanhã. Então também a nossa predisposição em pedir, em estar disponível para ajudar o outro, simplesmente por ajudar e não pela vítima ou por alguma necessidade de força maior, ainda é algo que a gente está construindo, né? Essa comunidade de apoio, esse lugar da gente se juntar sem perder potência e se juntar de verdade, né? Que é aquilo que eu falei. Então existe sim essa dificuldade na gente de abrir a guarda. E das mulheres também ajudarem, né, umas às outras. Você falou no comecinho sobre a rivalidade também, que infelizmente ainda existe, né? Porque às vezes elas falam assim, eu tô ajudando a fulana porque ela precisou, porque ela não deu conta aqui de fazer. Não é por aí. Eu tô ajudando a fulana porque a gente tá junto nessa. Porque hoje ela tem reunião fora e amanhã tenho eu. Então, percebe? Tem uma mudança aí que a gente precisa fazer rapidamente. Porque se a gente quer ir contra, né? Se a gente não quer investir no patriarcado, a gente precisa desinvestir do patriarcado na gente mesma. Porque nós sustentamos o patriarcado também. Então, todo esse lugar, né, essa luta, essa batalha pelo lugar da mulher, eu sempre falo, precisa começar na gente. Aonde que eu estou hoje apoiando uma outra mulher de verdade? Incondicionalmente, né? Porque para condição é fácil. Nós estamos conversando com a escritora Maria Barreto. Maria, que para a gente encerrar, né, tinha muito assunto com você ainda aqui nessa hora do Sagres em Tom Maior, mas a gente precisa encerrar e eu queria que você deixasse um recado para quem está nos acompanhando, né, para essa mulher que ainda não passou por esse processo de autoconhecimento, queria que você falasse para ela agora nesse final de entrevista. Que me vem assim, nunca duvide de você. Nunca. A gente tem uma sabedoria e uma intuição, por mais que a gente esteja ou não no processo de autoconhecimento, porque eu acho que cada um tá até onde consegue estar do jeito que tá, né? Nunca, nunca desconfie da sua sabedoria. Porque a gente sabe quando tem uma voz que fala e às vezes a gente não dá atenção e aí passa o tempo e a gente fala, nossa, mas eu pensei isso aquela vez, né? Quantos de vocês já não viveram isso? Às vezes de uma coisa que vai acontecer e você pensa e fala, nossa, mas eu pensei isso. Então, em todos os âmbitos da sua vida, não deixe de confiar em você. É você que sabe da sua vida, é você que sabe o que é melhor para você. E conecta com o coração, conecta com o seu útero, conecta com o seu corpo. Respira e conecta com o seu corpo. Eu falo que é alta tecnologia disponível e gratuita. A gente não precisa de dinheiro para fazer isso. A gente precisa só entrar em contato com essa máquina que é o nosso corpo. Certo. Maria, muito obrigada pela participação aqui no Sagres em Tom Maior. Grande abraço para você, seja sempre bem-vinda. Obrigada e boa jornada a todos nós. Muito obrigada também a Jéssica Dias. Grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço, Jordana. Um abraço para você. Muito obrigada pela participação da Maria aqui no Tom Maior. E até amanhã, Jordana. Até Jordana, amanhã. Desculpa, eu posso deixar o endereço se alguém quiser acompanhar e pegar mais conteúdo sobre isso? Pode sim. Então, tem o naturezaintima.com.br e tem o Instagram, que é o Maria Barreto, com 2 T's, é chatinho, ponto e tracinho embaixo. Aí lá vocês vão achar bastante conteúdo, quem quiser aprofundar. Tá certo, muito obrigada. Tá aí, esta é a escritora Maria Barreto, né? Quem quiser acompanhar, o site é o naturezaintima.com.br e o Instagram é o @mariabarreto_, né? Muito obrigada pela participação. Essa entrevista na íntegra vai estar disponível no nosso canal no YouTube. É o youtube.com/sagrestv. Também vai estar disponível no nosso sagresonline.com.br. A você que nos acompanha, né, nas nossas plataformas de vídeo, o QR Code para o aplicativo da Rádio Sagres, onde você também tem acesso a nossas notícias, está aí na sua tela. É só apontar a câmera do seu celular que você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativos. Vale lembrar que você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 984001757. Vou repetir para você que está nos acompanhando aí no rádio. É o 984001757.